Olá, nós vamos conversar hoje sobre como você prevenir o mal de Alzheimer e outras doenças demenciais, outras síndromes demenciais da velhice. É importante que você fique até o final do vídeo, que no final do vídeo, como sempre, eu tenho uma dica importante para você, ok? Então vamos lá. Recentes pesquisas da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, onde foram avaliados 6.807 dinamarqueses, é, foi analisado o seguinte: o que é que gera, o que é que aumenta o risco de você desenvolver Alzheimer, né? Quando você vai envelhecendo. Eu, por exemplo, eu tenho 50 anos, completei esse ano. Então, assim, o risco de Alzheimer ele vai aumentando dependendo de um determinado fator. E esse fator, colocando de uma forma extremamente simples para que você possa entender, é o acúmulo de lixo mental. O cérebro, ele também acumula lixo, que é aquilo que nós chamamos de lixo mental. Cientificamente falando, a gente pode dizer que é o acúmulo de proteínas amiloides, o acúmulo de proteína tal, mas também dificuldade com as células, com os astrócitos e com as micróglias, que são células neurológicas que fazem a limpeza, fazem a faxina do cérebro. Aí talvez você me diga, ok, Fernando, tudo isso é muito bonito, mas e como é que eu faço na prática para evitar o Alzheimer? Os estudos, eles têm mostrado, tanto esse de Copenhague, como também o do Jornal Americano de Medicina, tem mostrado que o aumento de Alzheimer aumenta com ansiedade, com estresse. Ou seja, você evitar aquilo que nós chamamos em psiquiatria de ideias deliroides. O que é isso? Ideias deliroides, né? Que não é complicado. Ideias deliroides é quando a gente começa a sofrer por coisas imaginárias. A gente começa a imaginar uma situação negativa e começa a sofrer por isso. Ou seja, é um excesso de preocupação. Preocupação, ou seja, você está em casa e de repente sua filha ou seu filho chegam tarde, aí você começa a pensar, né, com o atraso deles, será que aconteceu alguma coisa? Será que eles foram assaltados? Será que houve um acidente? E aí você começa a sofrer com isso, ou talvez se você é uma mulher, seu marido demora, se atrasa. Será que ele está me traindo? Será que ele arrumou outra pessoa? E às vezes a gente começa a contar para o nosso cérebro essas histórias negativas e vai acumulando uma quantidade muito grande de lixo mental. Lógico que não é do dia para a noite, mas ao longo do tempo, ao longo de décadas, né, ao longo de 20, 30 anos, o cérebro ele vai se enchendo de preocupações. Você se preocupa com seu filho, você se preocupa com seu marido, você se preocupa com a guerra na Ucrânia, né? Você se preocupa com o governo. Então, qual é a chave para você melhorar esse estado mental? Eliminar essas preocupações. É você substituir as pré-ocupações por ocupações. O nome já está dizendo, pré-ocupações, ou seja, é uma ocupação, você se ocupar com algo que não existe, uma pré-ocupação, ocupação antecipada. Em vez de você se ocupar antecipadamente com alguma coisa que ainda não aconteceu, o que é que você faz? Você começa a ocupar agora com coisas úteis, né? Então, o que é que você pode fazer? Fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, relaxar, né? E o exercício, inclusive, o exercício ele é um outro fator que tem várias, dezenas, milhares de pesquisas científicas que mostram que o exercício físico ele ajuda a combater o Alzheimer porque ele produz uma substância, um hormônio chamado irisina, que automaticamente ajuda a prevenir essa doença. Então, o segredo é você ter menos cortisol no sangue, ou seja, você procurar técnicas de relaxamento, meditação, exercício físico, fazer caminhada, andar de bicicleta, procurar arrumar um horário no dia para fazer um yoga, para poder fazer uma meditação, para poder relaxar. Porque quando você faz esse relaxamento cerebral, dormir uma noite de sono boa, dormir cedo e acordar cedo, porque quando você faz isso, aí dá tempo dessas células de limpeza que nós citamos, a micróglia, né, as micróglias, os macrócitos, eles fazerem essas limpezas dentro do cérebro, limpar o seu cérebro.
e automaticamente você começa a ter mais qualidade de vida, mais saúde mental. E a dica importante que eu tinha para dizer para você agora no final do vídeo é o seguinte: se limite ao seu círculo de influência. Por exemplo, você não pode fazer nada sobre a guerra na Ucrânia, você não pode fazer nada sobre as crianças que estão passando fome na África, você não pode fazer nada sobre essa questão do governo. Então, procura focalizar a sua mente, o seu pensamento no aqui e agora. Né? O que é que você pode fazer, o que é que está ao seu alcance, o que é que você pode fazer no aqui e agora em relação aos seus amigos, em relação à sua família, em relação ao seu ciclo de influência. O ciclo de influência é onde você pode agir e pode gerar um resultado benéfico. Em vez de se preocupar com coisas que estão além do seu alcance, você se ocupar com coisas que estão ao alcance das suas mãos, ok? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Muita paz e prosperidade para você.